Já? Pode orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos na tua presença, Senhor, primeiramente pedindo perdão pelas nossas faltas, Deus. Vamos te pedir que o Senhor abençoe mais essa leitura, nos dê o entendimento e sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí a tua mãe começa, né, que ela vai sair, aí depois a gente segue a rota, a lista. Amém. Oi, Pode começar a leitura. Primeira eu posso, eu Crônicas, posso, posso iniciar, é? pode ler. Primeira Crônicas, capítulo 9. Tá bom, irmão. Calma aí. Deixa vamos dar início, né, o livro da Bíblia, Primeira Crônicas, capítulo 9. Habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro. E todo o Israel foi contado por genealogia, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam nas suas possessões e suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os metineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos seus filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Irmão, deixa eu procurar um lugar aqui mais claro para mim, tá? Peraí. Amém. Ai, meu Deus. 4. Utaí, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Enri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filhos de Judá. 5. E dos Silonitas, Asaías, o primogênito e seus filhos. 6. E dos filhos de Zerá, Zeruel e seus irmãos, 690. 7. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filhos de Asenuar. 8. E Binéias, filho de Joroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filhos de Cefatias, filhos de Reuel, filho de Ibenijás. 9. Seus irmãos, segundo as suas gerações, 956, todos estes homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais. 10. E dos sacerdotes Gedaías e Jeoiaribe e Jaquim. 11. E Azarias, filhos de Ilquias, filhos de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. 12. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazu, filho de Malquias. E Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mazulão, filho de Misilemite, filho de Imer. 13. Como também seus irmãos, cabeça da casa de seus pais, 1760, varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaias, filho de Hasub, filho de Asricão, filho de Razabias, dos filhos de Merari,
15. E Baquebacar, e Erez, e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asafé. 16. Obadia, filho de Semaias, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. 17. Foram porteiros Salum e Acube, e Talmon e Almã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. 18. Até aquele tempo, estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebizaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai. Os coraitas tinham cargo na obra do ministério, eram guardas dos umbrais do tabernáculo, e seus pais foram capitães de arraial do Senhor e guardadores da entrada. 20. Finéias, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia como qual era o Senhor. 21. E Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. 22. Todos estes escolhidos para serem porteiros dos umbrais foram 212. Foram estes, segundo as suas aldeias, postos em sua genealogia. Davi e Samuel, o vidente, os construíram no seu cargo. 23. Entraram, pois, eles a seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. 24. Os porteiros estavam aos quatro ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. 25. E os seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no sétimo dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles. 26. Porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas e tinham cargos das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. 27. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda-lhes estava encarregada e tinha cargo de abrir isso a cada manhã. 28. E alguns deles tinham cargo dos utensílios dos ministérios, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. 29. Porque deles alguns havia que tinham cargo nos móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha e do vinho, e do azeite, e do incenso, e da especiaria. 30. E alguns dos seus filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. 31. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum e Coraína, tinha como cargo da obra que se fazia em assadeiras. 32. E alguns dos filhos dos coatitias de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães de proposição para os prepararem todos os sábados. 33. Foram também cantores, cabeça dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras isentos de serviço, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. 34. Estes foram cabeça dos pais entre os levitas, chefe em suas gerações. Estes habitavam em Jerusalém. 35. Porém, em Gibeão, habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e o nome de sua mulher, Maaca. 36. E seu filho primogênito, Abdom, depois Ur, e Quis, e Baal, e Ner,
e Teria Nadab. que reiniciar. 37. Pra ver. E Gedor, e Abor, e Zacarias, e Missiote. 38. E Miclote gerou Simeia, e também estes fronte de seus irmãos. Habitaram em Jerusalém com seus irmãos. 39. E Ner gerou Aquis, e Quis gerou Saul. E Saul gerou Jonatas, e a Malquisua, e a Abinadab, e a Esbaal. 40. E filho de Jonathan foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. 41. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia. 42. Acai gerou a Jaera, e Jaera gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zirim, e Zirim gerou Moza. 43. E Mosá gerou Bineia, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eleazar, cujo filho foi Azel. 44. E teve Azel seus 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e a Hanã. Estes foram os filhos de Azel. Amém. Amém. Agora eu vou dar continuidade no capítulo 10. Amém? Amém. A derrota de Israel e a morte de Saul. Primeiro, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido, e diante dos filisteus caíram mortos ao monte de Giboá. 2. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filho de Saul. 3. Agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros os avistaram, e ele muito o temeu. 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos encerrarem de mim. Porém seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. 5. Vendo, pois, seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. 6. Assim morreram Saul e seus três filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. 7. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram aos filisteus e habitaram delas. A sepultura de Saul. 8. Sucedeu que, vindo os filisteus a outro dia despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos caídos no monte Gibeá. 9. E o despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiro pela terra dos filisteus em redor, e levar as boas novas a seus ídolos entre os povos. 10. Puseram as armas de Saul no templo de seus deuses, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. 11. Ouvindo, pois, todas as Jabes de Gideal tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valentes se levantaram e tomaram o corpo de Saul e o corpo de seus filhos, e trouxeram a Jabes, e sepultaram seus ossos debaixo do arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor,
por causa da palavra do Senhor, ele não guardara, e também porque interrogara a consultar uma necromante. 14. Então o Senhor, que por isso matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Próximo. Márcia Patrícia. A paz do Senhor Jesus, irmãs, darei continuidade em Crônicas, 1 Crônicas 11. Davi é ungido rei. Então todo Israel se juntou a Davi e Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. 2. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. 3. Também vieram todos os anciões de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. 4. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. 5. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. 6. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro feriu os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruía, subiu primeiro a ele, pelo que foi feito chefe. 7. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamado a cidade de Davi. 8. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até o circuito, e Joabe renovou o restante da cidade. 9. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. 10. E eles foram os chefes dos heróis que Davi tinha e o que apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o que fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. 11. E este é o número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Aquimonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. 12. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aiota. Ele estava entre os 3 poderosos. 13. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram a pelejar, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu diante dos filisteus. 14. E puseram-se no meio daquele campo, o defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. 15. E 3 dos 30 chefes desceram a penha para ter com Davi na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. 16. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. 17. E desejou Davi e disse: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta.
18. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço de Belém, que estava junto à porta. Tomaram dela e trouxeram a Davi. Porém, Davi não quis beber, mas a derramou ao Senhor. 19. E disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não quis beber. Isso fizeram aqueles 3 homens. 20. E também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, e os feriu e teve um nome entre os 13. 21. Dos 3, foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles. Porém, não igualou os primeiros 3. 23. Também Benaia, filho de Jaiota, filho de um homem poderoso de Gabizel, grande em obras. Ele feriu a 2 fortes leões de Moabe. Também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. 23. Também feriu ele a um homem egípcio, um homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como um eixo de tecelão, mas desceu contra ele com uma vara, arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com as suas própria lança. 24. Essas coisas fez Benaia, filho de Jaiota, pelo que teve o nome entre aqueles 3 poderosos. 25. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos primeiros 3. E Davi o pôs sobre os da sua guarda. 26. E foram os heróis do exército: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém. 27. Samote, o Orodita, Elis, o Pelonita. 28. Ira, filho de Iques, o Tecoita, Abisaé, o Anatotita. 29. Sibecai, o Russatita, o Ilai, o Aioita. 30. Maraí, o Netofatita, Elebe, filho de Baná, o Netofatita. 31. Itai, filho de Ribai, de Gibeá. Os filhos de Benjamim: Benai, o Paritonita. 32. Urai, do rio do Ribeiro de Gás. Abiel, o Arbitatita. 33. Azimafete, o Baurumita, o Eliaba, a Salbonita. 34. Dos filhos de Assem, o Gigosita, Jonatas, filho de Gagi, o Ararita. 35. E Alã, filho de Secá, o Ararita, Elifal, filho de Ur. 36. Efé, o Mequeratita, o Iá, o Pelonita. 37. O Erro, o Carmelita, Naraí, o filho de Esbaí. 38. Joel, irmão de Natã, Mibá, filho de Agri. 39. Zeleque, o Amonita, o Naraí, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruí. 40. Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita. 41. Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai. 42. Adina,
filho de Ziza, o Rubenita, chefe dos Rubenitas. Todavia, sobre ele havia 43. Anã, filho de Maca, e Josafá, o Mitinita. 44. Uzias, o Ataratita. Samar, Isiel, filhos de Otã, o Arorita. 45. Gediael, filho de Siri, e Joã, seu irmão. Otizita. 46. Eliel, Umavita, e Jeribai, e Josavias, filhos de Eunã, o Itima, o Moabita. 47 e último. Eliel, Obed e Jaziel, o Mesobaíta. Amém. É o 12, né? Os que vieram a Davi em Ziclag. Estes, porém, são os que vieram a Davi em Ziclag, estando ele ainda encerrado por causa de Saul, filho de Cis, e eram 2 valentes que ajudaram nesta guerra, 2 armados de arco, e usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com arco. Eram estes os irmãos de Saul, benjamitas. 3. Aiezer, o chefe de Joás, filho de Semaá. Hoje Beatita, e Gesiel, e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca, e Geu, o Anonita. 4. E Ismaías, o Gibeonita valente, entre os 30, e capitão dos 30, e Jeremias, e Jaziel, e Joanã, e Josabel, e o Gederatita, Elusaí, o Jerimote, e Bealias, e Samaritas, e Cefatias, e Urufita, Eucana, e Isaías, e Azarel, e Joezé, e Josobeão, os Coraitas. 7. E Joela e Zebadias, filho de Jeroão, de Gedor. 8. E 2 gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte do deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armado com rodelas e lanças, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como caças sobre os montes. 9. Ezé, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro. 10. Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto. 11. Ataí, o sexto, Eliel, o sétimo. Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono. Jeremias, o décimo. Bacbanai, ou 11º. Estes dos filhos de Gade foram os capitães dos exércitos. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. 15. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando eles transbordavam por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos dos vales para o oriente e para o ocidente. 16. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá,
a Davi ao lugar forte. 17. E Davi lhe saiu ao encontro e lhe falou, dizendo: Se vós vinde a mim pacificamente, é para me ajudar, e o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdades nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. 18. Então entrou o Espírito em Amassai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo, e paz com quem te ajudar. Pois que teu Deus te ajude. E Davi os recebeu e os fez capitão das tropas. 19. Também a Manasses alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que os ajudaram, porque os príncipes dos filisteus com conselhos o despediram, dizendo: À custa de nossas cabeças passaram a Saul com seu senhor. 20. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele, de Manasses, Adna, e Josabade, e Jadiel, e Micael, e Josabade, e Eliu, e Ziletai, chefe de milhares dos Manasses. 21. E estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis, valentes e foram capitães dos exércitos. 22. Naquele tempo, de dia em dia, vinham Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Os que vieram a Davi em Hebrom. 23. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. 24. Dos filhos de Judá, que traziam rodelas e lanças, 6.800 armados para a peleja. 25. Dos filhos de Simeão, varão valentes para pelejar, 7.100. 26. Dos filhos de Levi, 4.600. 27. Jeoiada, porém, era o chefe dos Arão, e com ele 3.700. 28. E Zadoqueu, sendo ainda mancebo, varão valente, e da família de seu pai 22 príncipes, e dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. 30. E dos filhos de Efraim 20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. 31. E da meia tribo de Manasses, 18.000 que foram apontados pelos seus nomes para vir e fazer rei de Davi. 32. E dos filhos de Isacar, destros na ciência dos templos, para saberemos o que Israel devia fazer. 200 de seu chefe e todos os seus irmãos seguiam a sua palavra. 33. De Zebulon, dos que saíam ao exército ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, 50.000, como também destros para ordenarem uma batalha com coração constante. 34.
E de Naphtali 1.000 capitões, e com eles 37.000 com rodelas e lança. 35. E dos danitas ordenados para a peleja, Toma bastante a coisa 28.600. 36. E de Asser, dois que saíram para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. 37. E da banda dele do Jordão, 2 Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manasses, como toda a sorte de instrumentos de guerra, para pelejar 120.000. 38. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha com o coração inteiro, vieram a Hebrom, e para levantar a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. 39. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. 40 e último. E também seus vizinhos de mais perto, até Isacar e Zebulon, e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre 2 provisões de farinha, pasta de figo, e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, e gados miúdos, em abundância, porque havia alegria em Israel. Amém. Dá pra comer? Boa noite. Vou estar dando continuidade. 13. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi toda a congregação de Israel: se bem vos parece e se vem isso do Senhor vosso Deus, enviamos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as nossas terras de Israel, ao sacerdote. E os levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajunte conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, por não a buscarmos nos dias de Saul. Eu disse então toda a congregação assim: se fizesse, porque esse negócio apareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todos Israel, desde Senhor do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baala, e dali a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aio guiavam o carro. Davi e todo o Israel alegraram-se perante o Deus com toda a sua força em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamboris, e com cimbalos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uza a mão para segurar a arca, pois os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uza, e os feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante o Senhor. E Davi se encheu de tristeza,
de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Deus, porém, a cidade de Davi, e fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o quanto tinha. Agradeço a oportunidade. Isabelle. Isabelle. Pai Senhor, 1 Crônicas, qual é o capítulo? 14. Amém. A família e o palácio do rei Davi. 1. Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. 2. Então percebeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. 3. Davi tomou em Jerusalém ainda outras mulheres e teve ainda filhos e filhas. 4. Este, pois, são os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Samuá, Sobabe, Natã, Salomão. 5. Ibar, Elisua, Eupelete. 6. Nogá, Nefeg, Jafia. 7. Elisama, Beelida e Elifelete. 8. Quando os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, surgiram todos em busca dele, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. 9. Ora, os filisteus tinham vindo e feito uma arremetida pelo vale de Refaim. 10. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregará? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. 11. E subiram os filisteus a Baal-Perazim, onde Davi os derrotou. E disse Davi: Por minha mão Deus faz uma brecha nos meus inimigos, como uma brecha feita pelas águas, pelos que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. 12. E deixaram ali os seus deuses, que por ordem de Davi foram queimados a fogo. 13. Mas os filisteus tomaram a fazer uma arremetida pelo vale. 14. Tomou Davi a consultar a Deus, que lhe respondeu: Não subirás atrás deles, mas odeia-os por detrás, e vem sobre eles por defronte dos balsameiros. 15. E será que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, sairás a peleja? Porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. 16. E fez Davi como Deus lhe ordenará. O desbrataram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. 17 último. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas gentes. Amém. Amém. Por hoje faltou algumas pessoas. Por hoje a gente vai parar por aqui, amém? Ora aí, Albert, para te finalizar. Tá bom, eu vou orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor possa estar nos livrando de todo o mal. E muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor abençoe todo mundo que esteja aqui nessa aula e os que não apareceram. Em nome de Jesus, amém. 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 Pai Senhor a todos. Amém, Pai Senhor. Amém. Pai do Senhor. Amém, paz do Senhor.